Amorecos da vida de Titio Fael. Tudo bom com vocês? Titio tá organizando aqui o cronômetro para ele não passar demais do tempo, beleza? Tá organizando o cabelo para ver se fica mais apresentável para vocês, meus lindos. Que cabelo, né? Que cabelo, quase não tem. Amores da minha vida, Titio, amo vocês. Eu já disse isso, que eu amo vocês, que vocês são as melhores turmas, os melhores sextos anos e que eu vou ter muita saudade de vocês. Será que eu vou pro sétimo ano com vocês? Será. Mas se eu não for, a gente se encontra nos oitavos. Tô com saudade de vocês, real mesmo. Saudade pra caramba, vocês são super legais. Amores, brincadeiras, né, diversões, conversas aleatórias à parte. Hoje nós vamos dar início a mais um capítulo. Olha que legal, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 12. Vamos falar do Império Romano. Roma como um império, não mais como uma república. Algo muito maior, muito mais intenso, muito mais cheio de detalhes. E vamos falar sobre a ascensão, o crescimento do cristianismo, que vai ser colocado como religião oficial em Roma. Beleza, meus amores? Então vamos falar do crescimento e a queda de um império, como também do crescimento de uma religião. Beleza, meus amores? Aproveito para dizer a cada um de vocês que os capítulos referentes à nossa avaliação parcial é o capítulo 10 e 11, como eu já coloquei no mural da nossa sala de aula, beleza? Tio, o 12 cai? Não. Eu disse que é 10 e 11. Como é que o 12 vai cair? Então, o 12 não cai. A nossa aula de hoje não cai, certo? Na nossa provinha parcial. Beleza? Amorecos da minha vida, da vida de titio. Vamos avançar. Agora em Roma, todo o poder está nas mãos do imperador. Todo o poder ao imperador. Antes, na República, era todo o poder ao Senado. O Senado era a instituição mais poderosa da República, como eu já disse a vocês. Ela determinava leis. O Senado e os senadores dessa instituição escolhia administradores, magistrados, como os censores, como os questores, como os cônsules. Então, durante a República, a instituição mais poderosa era o Senado. Beleza? Mas após o fim do segundo triunvirato, quando Caio Otávio assume, certo? Quando ele derrota os demais e assume o controle de todo o triunvirato, ele passa a se intitular imperador e ele vai concentrar os poderes em sua mão. Beleza? Então, no ano de 27 a.C., Caio Otávio vai assumir o poder como imperador e vai concentrar todos os poderes na mão dele. Certo? Quando Caio Otávio assume, né, as instituições serão mantidas, como cônsules, censores, questores, certo? Os magistrados vão continuar a existir, mas o poder que eles terão será completamente limitado, beleza? O imperador vai limitar o poder, porque o poder está nas mãos dele. Do mesmo jeito, ele vai fazer com o Senado. Durante o período do Império, o Senado e os senadores, eles vão perder um pouco, ou para não dizer muita importância, beleza? Existem imperadores bastante excêntricos, por assim dizer, como Calígula. Calígula, ele entra no Senado de cavalo, que isso era um desrespeito, e diz aos senadores que vou nomear meu cavalo como senador. Os senadores, meu Deus, isso é um absurdo. O quê? Estou passada, pretérita. Oh, meu pai! E ele diz, por que o espanto? Por que o espanto de vocês? Eu não vejo nenhuma diferença entre ele e vocês, caros senhores. Então a gente consegue ver que nesse exemplo que eu dei, o Senado ele já tinha perdido quase que todo o poder. Ele passa a ser uma instituição decorativa. Beleza, meus amores? Ele não vai ter mais aquela influência que ele detinha durante a República, certo? O Império, para a gente estudar, a gente vai dividi-lo em dois, em Alto Império e Baixo Império, certo? O Alto Império é aquele momento da história
onde Roma atinge o esplendor, onde Roma conquista territórios muito grandes, uma vasta extensão territorial. Olha o tamanho do Império Romano. E o Baixo Império é quando Roma começa a entrar em crise, beleza? Aí eu já me adianto, né? Uma dúvida que vocês possam vir a ter. Professor, o que é um império? Amores, um império é quando o poder está na mão de um único governante e esse governante ele conquista um vasto território, como a gente consegue ver aqui, amores da minha vida. Vocês estão vendo? Então, todo esse território aqui vai ser controlado por uma única pessoa, o imperador romano. Então, isso é um império, beleza? E esse império nós dividimos em duas fases, o alto e o baixo. O alto império, momento de sucesso. Beleza? E de esplendor, maior território. E Baixo Império, um momento de crise, onde todas essas fronteiras aqui, tá vendo essas fronteiras ao redor? Elas vão começar a desmoronar e os povos que estão fora vão começar a invadir Roma. É muito massa. A gente vai começar a ver o circo pegar fogo. Legal, vocês vão gostar. Durante o Alto Império, é importante a gente falar de algo chamado Pax Romana, certo? Como eu já disse, o Alto Império ele é um período de grande expansão, né? Embora seja uma grande expansão, é um período de grande estabilidade. O primeiro governo é o governo de Caio Otávio, que mais tarde vai ser chamado de Otávio Augusto, certo? O termo Augusto significa majestoso, respeitável, e mais tarde ele vai se chamar de Augusto o Divino, e vai começar a se intitular praticamente um deus, né? Os imperadores romanos tinham isso na cabeça. Existia um imperador chamado Nero. Gente, Nero ele manda abrir a mãe dele ao meio para saber se aquela criatura perfeita e maravilhosa como ele tinha nascido de um ventre comum. Os imperadores de Roma eles eram bem complicados, alguns deles. Nós tivemos inúmeros casos de imperadores que mataram os pais, porque os pais estavam vivendo muito. Eles mataram os pais porque os pais estavam vivendo muito e eles queriam o lugar dos pais. No caso do pai. Olha que coisa absurda. Então, o primeiro governo foi o governo de Caio Otávio, que mais tarde vai se chamar de Otávio Augusto. Beleza? Esse governo ele é marcado pela distribuição de alimento e dinheiro ao povo mais pobre, para tentar acalmar a população, certo? Ele vai ser marcado também por uma grande expansão do território. Mas embora a gente tenha um grande crescimento, ele conquiste vários povos, é um momento de paz, que os romanos chamam de Pax Romana. O que é isso? É um momento de paz interna e estabilidade dentro de Roma e estabilidade também nas fronteiras, certo? Ou seja, é um momento de paz interna e estabilidade nas fronteiras. Professor, o que é estabilidade nas fronteiras? Ou seja, Roma não sofre invasão, certo? Isso vai assegurar um bom governo. No governo de Augusto, a gente destaca também que ele fez muito uso da diplomacia. O que é isso? Em alguns casos, quando ele via que não era interessante que ele fizesse guerra, ele negociava. Ele fazia, ele tinha estratégias negociadas, ele utilizava da diplomacia, certo? E nós temos diversos exemplos. Um deles foi quando ele iria entrar em choque com o Império Parta, porque outrora os romanos tinham entrado em choque e tinham perdido para os partas, né, que era o antigo Império Persa, que estava sendo dominado pelos partas, mas ele, no lugar de fazer isso, ele negocia a devolução de prisioneiros em trocas de outras e outras vantagens, certo? É um exemplo dessa diplomacia, beleza? Os avanços e as dificuldades desse alto império é importante que sejam pontuados, beleza, meus amores? É fundamental. Era um momento de prosperidade em Roma. A cidade de Roma, não somente Roma, mas todas as outras cidades, elas cresceram muito. Ganharam praças, mercados, templos religiosos,
casas de banhos, as chamadas termas com água quente, circos, que eram onde ocorriam as corridas de bigas, de carruagem, anfiteatros, que era onde aconteciam as famosas lutas para os gladiadores. Então, nesse Alto Império, as cidades de Roma passaram por uma série de avanços, beleza? Uma série de modernizações, como eu já disse. Roma ela era muito bem organizada como cidade. A gente vê ruas, calçadas, grandes construções, beleza? Só que isso gera um alto custo, né? Para manter toda essa estrutura, era necessária a cobrança de muitos impostos para que se realizasse obras públicas de manutenção, beleza? Dessas construções, para que se tivesse a manutenção também dos exércitos, pagando salários, comprando armamentos, alimentação para que eles pudessem resguardar e proteger as fronteiras, como também para garantir a conservação de estradas, né? Roma tinha uma rede de estradas muito grandes, que era para movimentar os exércitos e o comércio e as cidades, melhor dizendo, como um todo, beleza? Então se tinha um custo muito grande para poder manter toda essa estrutura de Roma, beleza? E por falar de estrutura, é importante a gente falar de moradias. E para a gente simplificar, eu vou dividir em dois grupos: as moradias dos pobres e as moradias dos ricos. A moradia dos pobres, elas eram chamadas de ínsulas. Eram prédios de até 6 andares. Muitas vezes não possuíam banheiro ou cozinha, certo? Não tinha esgoto nesses prédios, certo? E geralmente eles viviam de aluguéis. A gente consegue ver aqui uma dessa estrutura. Embaixo, a estrutura é mais reforçada para poder aguentar o peso das de cima. Viviam várias famílias nessas habitações e eram ocupadas pelos plebeus mais pobres. Beleza? Mas também nós tínhamos as habitações dos ricos, que eram chamadas de domos. Eram casas amplas, arejadas, com jardins, esgotos. Essas casas, elas contavam com um dispositivo bastante interessante, que era o chamado átrium, que era uma sala ampla com abertura no teto. E embaixo dessa abertura tinha-se um tanque para coletar a água da chuva. Para vocês verem como os romanos eram um povo bastante higiênico, bastante limpo, bastante asseado. Ao redor desse átrio ficavam os quartos. E no fundo eles tinham um jardim para ter contato com a natureza. Então a gente consegue ver uma diferença entre as casas, melhor dizendo, dos ricos e a casa dos pobres. Beleza? Os pobres, como em todo e qualquer local do mundo, passando dificuldades, como ainda hoje nós temos. Beleza? E os ricos passando muito bem, certo? É importante também falar dos lazeres que se existia nesse grande império. É importante. Nós temos que falar do cotidiano. Nós não podemos falar somente de quê? De governo, de política, de administração. Nós temos que falar do dia a dia, daquilo que importa também, da diversão, da fome, de tudo. Em termos de lazer, os romanos eles costumavam realizar festas, eventos grandiosos. Um grande exemplo disso era a política do pão e circo, que era uma política que era associada com eventos grandiosos, que era a luta de gladiadores acompanhada da distribuição de alimentos. Qual era a finalidade da política do pão e circo? Isso mesmo, muito bem, dando uma de Dora, Dora, Dora Aventureira. Era acalmar a população mais pobre. Beleza? Vocês são gênios, eu amo vocês demais. Eu amo demais vocês. Beleza? Então, eram acostumados a fazer esses eventos grandiosos. Um dos exemplos de eventos eram os chamados triunfos, que eram festas que ocorriam por dias ou meses e eram realizadas após vitórias militares. Quando se tinham batalhas, guerras que duravam muito e que exigiam muito dos soldados, né, e exigiam um grande esforço, se faziam essas comemorações que era para dizer, nós vencemos, nós somos fortes, beleza? Então eles faziam essas comemorações. Os imperadores costumavam dar intensos e grandiosos banquetes. E eu acabei de me lembrar de uma passagem
que uma professora minha da universidade, ela contava que os romanos, eles faziam muito banquetes muito grandes e era muito feio que uma pessoa parasse de comer, mesmo já saciada, antes do anfitrião, do dono da festa. Então, nas mesas que os romanos, eles não comiam sentado, viu? Comer sentado era coisa de pobre. Os romanos, eles comiam deitados, colocando coisas com as mãos na boca. E lá no meio da mesa, eles tinham uma pena. Cada um tinha uma pena. E quando eles estavam saciados, eles pegavam aquela pena, se dirigiam a um local chamado Vomitorium, Vomitorium, o nome do local, Vomitorium não é Vomitorium, e lá eles pegavam a pena e agitavam a pena no fundo da garganta para vomitar o que já tinham comido e se dirigiam novamente à mesa e começavam a comer novamente, para não desrespeitar o anfitrião. Em Roma tinha festas que duravam dias, gente, banquetes que duravam dias de verdade. Eles eram aficionados por festas e por status. Outro exemplo de lazer eram as termas, que eram balneários, banhos públicos, locais onde a população se reunia para momentos relaxantes durante o dia. Lá se poderia ter massagem, música, bibliotecas, eram banhos quentes. As termas tinham piscinas quentes, mornas e frias, beleza? E a população ia para lá. Geralmente eram espaços que reuniam pessoas mais das elites, mas ainda assim reuniam pessoas da plebe, beleza? Lógico, tinha todos um controle de acesso, etc, 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 para que se pudesse utilizar esses espaços. Então, os romanos, eles tinham sim lazeres, beleza? Como todo e qualquer povo. É importante também, amores, falar para vocês a relação de Roma com o mar Mediterrâneo, que vocês não aguentam mais eu falar, certo? O mar Mediterrâneo, quando Roma conquista essa cidadezinha aqui da frente, que cidade é essa? Isso mesmo, Cartago, né? Roma domina o mar Mediterrâneo e passa a chamar de Mar et Nostrum, ou seja, o nosso mar. Esse mar tinha uma importância muito grande para os romanos, principalmente econômica, certo? Era utilizado para trocas comerciais, transporte de tropas, certo? Só que também era utilizado para troca de culturas, para trocas culturais. Porque a partir do momento que os romanos conseguem transpor o Mediterrâneo, eles conseguem chegar no Oriente Médio, eles conseguem chegar no norte da África. Isso vai fazer com que os romanos troquem experiências significativas com diversos povos e enriqueçam e muito a própria cultura romana. Beleza? Então a gente consegue ver que o Mediterrâneo ele não tinha somente uma importância econômica, ele tinha uma importância cultural também. Beleza, meus amores? Então, se eu perguntar a importância cultural do Mediterrâneo, ou se eu perguntar a importância do Mediterrâneo em avaliação, vocês vão dizer que era para a troca de mercadorias, como também para a troca de culturas. Porque a partir do momento que os romanos dominam o Mediterrâneo, eles conseguem ter acesso a outros locais, como o norte da África e o Oriente Médio. Beleza? Vamos falar... Meu Deus, estou passado. Eu botei cristãos. É cristãos. Os cristãos e o Império Romano. Vou voltar o mapa. Os cristãos, né, o cristianismo, ele surge nessa regiãozinha aqui, vizinha ao Egito, certo? Na região da chamada Judéia. E essa região vai ser dominada pelo Império Romano. Vocês sabem todos que Cristo vai ser crucificado, certo? Os romanos vão crucificar Jesus. A partir dessa crença de que Cristo vai ser crucificado, ou melhor, a partir da crucificação de Cristo, os cristãos vão começar a dizer e afirmar que Cristo havia ressuscitado e teria andado no meio deles e ascendido aos céus, beleza? Isso vai fazer com que se aumente a esperança entre seus seguidores de que essa religião era a religião correta.
Isso vai fazer com que os seguidores de Cristo, os adeptos, eles se espalhem por várias regiões. Principalmente, vai se espalhar entre as pessoas mais pobres e os escravizados, que vão afirmar que é necessário que se tenha igualdade, porque Cristo pregava a igualdade. Cristo dizia que todos nós somos iguais. Cristo dizia. A mensagem de Cristo era essa. E essa mensagem vai conquistar pessoas pobres e escravizadas que vão dizer assim, não, esse cara tá certo. A mensagem dos cristãos é a correta, todos nós somos iguais. E essa mensagem vai começar a incomodar as autoridades romanas. Porque, além de tudo, de passar essa mensagem de que todos são iguais, os cristãos vão se negar a lutar nos exércitos. Certo? Vão se negar a lutar nos exércitos e vão se negar a prestar culto ao imperador, porque os cristãos vão dizer que a única pessoa digna de culto é Deus. E as autoridades romanas vão ficar completamente abismadas e horrorizadas com isso, vão começar a perseguir. Vai ter muito caso de cristãos serem queimados vivos, né? Um dos maiores casos de assassinato aos cristãos foram durante o Império de Nero, onde Nero mandou perseguir muitos cristãos mesmos. Para vocês terem ideia, os cristãos não podiam nem enterrar os seus mortos dentro da cidade romana. Eles tinham que enterrar distante. E para evitar isso, eles começaram a construir uma série de catacumbas subterrâneas em Roma e enterrar os mortos lá, escondidos, e lá mesmo eles faziam seus rituais. Beleza? Só que a situação para os cristãos começa a mudar. Em 313 vai ter o chamado edito, que é uma lei, né? Vai ser passada pelo imperador romano e em 313, vai ser permitido o culto do culto cristão. Os cristãos vai ter a sua religião permitida em Roma. E em 380, as pressões são tão grandes, que pressões? Muita gente no Império Romano estava se convertendo ao cristianismo, certo? E o imperador não tinha mais o que fazer, e em 380, certo? Depois de Cristo, o imperador Teodósio declara o cristianismo como a religião oficial. E os cristãos saem de religião que é perseguida em Roma para a religião oficial do império. Dois extremos absurdos, beleza? Agora o cristianismo será a religião oficial do Império Romano, beleza? Na nossa próxima aula, meus amores, que por hoje a gente encerra, nós vamos estudar a queda do Império Romano, a crise, como Roma chega ao fim. Do mesmo modo que nós estudamos como os gregos chegam ao fim, nós vamos estudar também como os romanos chegam ao fim. É um processo muito mais complexo e muito mais delicado, principalmente devido à expansão do território e à grandiosidade dessas fronteiras, beleza? Mas isso aí é assunto para a próxima aula. Tio ama vocês, viu? Cheiro!